Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência aqui nos estudos da nossa frente B, trataremos aí de um tema que vai ser de muita utilidade para vocês aí em várias disciplinas, né, como química, física e na própria matemática também, é algo bastante recorrente, né? Então, que é a regra de 3, né? Alguns autores também chamam de regra de 3 simples, e vamos ver esse conteúdo. Então aqui, a regra de 3 é uma maneira prática para resolver problemas que envolvem duas grandezas proporcionais. Tá? E ela tem esse nome porque dos 4 valores de uma proporção, o problema fornece para a gente apenas 3. Né? E aí a gente tem que descobrir qual seria o quarto valor a partir dos 3 fornecidos, por isso regra de 3. Só quero chamar a atenção aqui, né, quando eu falo que é um jeito prático para resolver problemas que envolvem duas grandezas proporcionais. Então lembrar que a gente viu grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. Essa é a sigla utilizada aí para denotar cada uma delas. Então vamos supor que eu tenho aí duas grandezas A e B. Grandeza A e grandeza B. Tá? Se o aumento na grandeza A, vamos supor aqui que eu multiplique por 2, promove o aumento na grandeza B na mesma razão, ou seja, se eu aumentei a grandeza A, se eu multipliquei a grandeza A por 2, a grandeza B também seria multiplicada por 2, a gente diz que elas são grandezas diretamente proporcionais. Lembrando que esse valor 2 aqui que eu estou usando é um valor fictício, ela tem que valer isso para qualquer valor. Então vamos supor que vale para um valor K. Então um aumento em K vezes a grandeza A promove um aumento em K vezes na grandeza B. A gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora no nosso segundo caso aqui, né, suponhamos aí que tenhamos as grandezas A e B de novo, só que um aumento na grandeza A numa dada razão, nesse caso aqui, quando elas são inversamente proporcionais, promove um decréscimo na grandeza B nessa mesma razão. Né? Ou seja, se eu multiplicar um valor da grandeza A por 2, é esperado que o valor correspondente da grandeza B seja dividido por 2. Né? E assim para qualquer número. Tá bem? Então, só para a gente lembrar aí do que a gente tratou em aulas passadas. Tá bem? Agora aqui eu vou descrever propriamente o método, né? Ou na matemática a gente gosta de usar a palavra algoritmo, né? Que é uma sequência de passos para chegar num dado ponto. Então o primeiro passo para resolver um problema aí, utilizando a regra de 3 é criar uma tabela com os dados do problema. O segundo passo, então o primeiro já vimos, o segundo passo é avaliar se as grandezas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. E o terceiro passo é montar uma proporção de acordo com a classificação dada no passo 2 e aplicar a propriedade das proporções. Né? A propriedade que eu me refiro é a multiplicação em cruz, né? Aquele produto cruzado que a gente viu na aula passada. Eu vou colocar aqui multiplicação em cruz. Tá? O produto cruzado aí dos termos da proporção. Tá? Então aqui, vamos começar com um exemplo, aqui em vermelho. Vamos supor que eu viajei numa estrada aí, retilínea, com resistência do ar uniforme, ou seja, em condições que não se alteraram. Tá?
Eu fiz uma viagem, utilizei 4 litros de combustível para percorrer 18 km. Quantos litros de combustível seriam necessários para percorrer 30 km nessa mesma estrada aí, que eu sem alterar nenhum outro parâmetro? Tá? Então, vamos aplicar a regra de 3 aqui que a gente viu? Vamos seguir os passos aqui. Então, a primeira coisa é colocar as grandezas envolvidas, né? Que são elas: a quantidade de combustível, foi dada no problema aí em litros, e a distância viajada, né? Que foi apresentada aí em quilômetros. Então a gente sabe que, utilizando 4 litros de combustível, eu percorro uma distância de 18 km. Né? E aí foi dado do exercício, né? A pergunta é: quantos litros de combustível eu vou ter que utilizar para percorrer 30 km? Então aqui é o momento 1. Momento 1 e aqui é o momento 2, tá? Não vou escrever o momento. Agora vamos avaliar essas grandezas aqui. Se eu aumento aqui, se eu dobro a quantidade de combustível, né? Vamos supor, eu gosto do exemplo dobrar porque é mais tátil para a gente, né? Mais, enfim, direto. Se eu dobro a quantidade de combustível, a minha capacidade de percorrer uma distância, ela vai dobrar ou vai ser reduzida da metade? Olha, se eu tenho mais combustível, é natural, né? Mantidas as condições, como eu disse, é natural que eu dobre a distância percorrida. Então, a gente tem aqui que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, aqui as grandezas são diretamente proporcionais, né? Grandezas diretamente proporcionais. É isso que significa essa siglinha aí, como a gente já viu logo acima. Então, a gente vai montar agora a proporção. Então, aqui a gente tem que 4 está para x, a mesma razão em que 18 está para 30. E a gente resolve esse problema aí, né, usando a multiplicação do produto em cruz, né? Esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Então a gente tem que 18 vezes x é igual a 4 vezes 30. Logo, 18x é igual a 120. Então, x vai ser igual a 120 sobre 18. A gente pode simplificar essa fração aí, né? Ela não está na forma irredutível, então dá para dividir por 6 em cima. E por 6 embaixo vai ficar 20 sobre 3. Está irredutível. Agora, essa fração aqui vai dar um valor, uma dízima periódica, né? Então, eu posso deixar ou 20 terços ou simplesmente aproximar, né? 6, escrever da forma exata esse decimal, que é uma dízima periódica, ou aproximar isso, então aqui é o sinal de igual, perdão, ou aproximar isso para um decimal, aproximadamente 6,7. Né? Então, o que é esse número que a gente achou? Esse número que a gente achou é a quantidade de combustível, de litros, né? Então, aí, respondendo a pergunta, quantos litros de combustível serão necessários para percorrer 30 km? Então, a resposta aí, lembra de responder na forma correta, né? Resposta: serão necessários. Então, vamos deixar na forma de fração, 20 terços de litros para percorrer a distância de 30 km. Tá bem? Agora vamos dando sequência aqui. Tomei mais um exemplo para trabalhar com vocês. É o seguinte: um trem viaja da estação A para a estação B em 2 horas, trafegando a uma velocidade de 20 km por hora.
Quanto tempo duraria essa mesma viagem se o trem se deslocasse a uma velocidade de 5 km por hora? Então vamos seguir a sequência que a gente viu de passos ali para resolver esse problema. Colocar as grandezas envolvidas. Então, uma grandeza é tempo, e é dado aí em horas. A outra grandeza é velocidade, e é dada em quilômetros por hora. Então vamos alocar aqui as informações que a gente tem desse problema, né? Então aqui a gente sabe que em 2 horas o trem faz o trajeto em 2 horas quando se desloca a uma velocidade de 20 km por hora. Quanto tempo duraria essa mesma viagem? Ou seja, o que eu quero saber aqui é o tempo se o trem se deslocasse a uma velocidade de 5 km por hora. Então aqui eu tenho a velocidade. Vamos fazer de novo a análise das grandezas. Bom, se eu aumento a minha velocidade, vamos supor que eu dobre a velocidade de deslocamento do trem, o que é esperado que aconteça com o tempo? É esperado que o tempo aumente, dado que o trem foi mais rápido? Não. É esperado que o tempo diminua. E se eu dobro a velocidade, eu espero que o tempo seja reduzido à metade. Ou seja, se eu multiplico a velocidade aqui por um valor constante, eu divido agora a minha velocidade por esse mesmo valor. Ou seja, eles são dados numa razão inversa, né? Então aqui a gente tem que as grandezas são inversamente proporcionais. Então grandezas inversamente proporcionais. Agora, na hora de montar a proporção para grandezas inversamente proporcionais, a gente tem que a razão numa grandeza é proporcional ao inverso da razão da outra grandeza. Então aqui ficaria, deixa eu usar a mesma cor que eu usei lá em cima, eu usei preto, vou usar preto. Sou meio metódico. Então aqui a gente tem que 2 está para x, assim como... Agora eu vou inverter a outra razão. 5 está para 20, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então, a razão entre uma grandeza é proporcional ao inverso, a razão inversa da outra grandeza. E aí a gente resolve essa proporção usando aí a propriedade das proporções, né, que é o produto cruzado. Então aí eu tenho que 5 vezes x é igual a 2 vezes 20. Essa continha aí, temos que 5 vezes x é igual a 40, logo x é igual a 8. Ou seja, o x que eu estou procurando aqui é o tempo. Eu achei o tempo necessário de viagem quando a velocidade é reduzida a 5 km por hora. Então, respondendo a pergunta aí, lembrando sempre de fornecer uma resposta completa. Então, quanto tempo duraria essa mesma viagem se o trem se deslocasse a uma velocidade de 5 km por hora? Resposta. O trem demoraria 8 horas para efetuar essa viagem a uma velocidade de 20 km por hora. Então, lembra de dar a resposta completa aqui, como eu estou focando no conteúdo, vou poupar o tempo de vocês, tá bem? Bom, senhores, era isso que eu tinha para falar hoje. Então, tradicionalmente, vamos aqui na nossa saudação inicial da aula. Conteúdo visto, marcamos o check. Se você gostou dessa aula, curta aí e também compartilhe com seus amigos, tá? Avisa eles aí que tem acesso ao material aí disponível, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.